Bem, meus amigos, estamos de volta para a terceira aula desse módulo de contexto histórico do surgimento do Espiritismo. No último encontro, nós gastamos um bom tempinho falando sobre a Reforma Protestante. Vocês se recordam que é um evento muito importante para que haja uma quebra de mentalidade, para que o poder da Igreja seja diminuído e dê liberdade para que os homens possam buscar o conhecimento científico. E, nesse sentido, nesse período, século XVI, quando estava descobrindo o Brasil, a quebra dos paradigmas religiosos na Europa, e também uma outra fase importante, a reforma, nós lembramos que iniciou na Alemanha. E na Itália, parece até que é uma invasão, né, Cícero? Estamos sendo invadidos aí por mentalidades. Na Itália, então, estão nascendo bastante gente inteligente, espíritos avançadíssimos, trazendo questionamentos de cunho científico. E eu gostaria então que o Cícero comentasse um pouquinho para nós aqui sobre essa pleiade de espíritos que está vindo então nessa fase que nós denominamos historicamente de renascença. O que é a renascença? Quem são esses indivíduos que estão quebrando com as mentalidades daquela época? Século XVI ainda. Século XVI. Então, Jefferson, especificamente, teve um movimento nesse período, que é contemporâneo mais ou menos da Reforma, que é o Renascimento Científico, que é muito importante nessa quebra de paradigma que ocorre. Ou seja, vai nascer uma questão crucial para o homem, que ele descobrir e ver que ele não está mais no centro do universo. Né? Porque é natural para o senso comum, se nós abstraindo dos meios de comunicação e do conhecimento que nós temos hoje, que a Terra, por exemplo, não fosse uma coisa que estivesse girando. Isso eu acho uma ideia natural. Como pode estar em movimento algo que você sustenta o seu próprio corpo toda a sua vida? Né? Essa ideia de Terra como centro do universo perdurou por séculos e mais séculos. Algo em torno de 1400 anos. Né? Desculpa, só uma coisa. É que Deus estava no centro de toda essa mentalidade até o século XVI. Né? E o homem, como sua criação, está, e é o privilegiado nessa cadeia da criação, está no centro. Né? Isso. Então, um astrônomo grego, né, ao redor de 150 anos depois de Cristo, surgiram vários modelos, mas um dos modelos, né, que é o modelo de Ptolomeu, ele vai se mostrar muito adequado a essa visão que a Igreja nos coloca nesse período todo, da Terra como centro, né, e o homem como uma criatura que pode chegar a Deus. Né? Então a Terra está no centro, é um sistema que nós falamos geocêntrico, né? Tudo está ao redor da Terra, os planetas, o Sol é considerado um planeta, né? E por muitos séculos essa ideia predomina, que é adequada à filosofia que se desenvolve durante a Idade Média. Teocêntrica, né? Dentro da escolástica aristotélica. Mas no século XVI já começam a surgir alguns abalos. Surge um pensador, Nicolau Copérnico, que não por dados experimentais, mas apenas pela própria observação, que não achava adequado pelos fenômenos que ele observava, que aquele modelo fosse adequado, que a Terra não poderia ser o centro. Copérnico sugere que a Terra estaria em movimento ao redor do Sol, né? Reduzem muito a condição da Terra, né? De certa forma que lá vai abalar aquela visão que a Igreja está passando, né? Aquela visão de Deus como centro de tudo, a Igreja como um caminho para o homem chegar a Deus, né? Mas isso não foi suficiente, mas já está amadurecendo, dentro daquela ideia, daquele processo de amadurecimento, já estão sendo lançadas sementes. Vem uma próxima. Isso já ia ao redor do século XVII, Galileu Galilei, né? 1600 e pouco, mais ou menos. Galileu, um dos inventos de Galileu, uma das criações dele foi uma luneta. Ele observa que existe lua ao redor de Júpiter. Você tem um corpo girando ao redor de outro. Isso é revolucionário. Atesta
aquele modelo proposto por Copérnico. Galileu, para enfrentar o poder da época, que era a igreja, como foi bem colocado, né, a igreja era a única instituição na Idade Média, né, que tinha realmente uma estrutura, desmente, né, até para preservar a própria vida, mas fica aquela ideia, fica a herança do método usado, da observação, já começa a ter todo um processo que a gente está chamando de renascimento científico. Que propõe o heliocentrismo. Que propõe o heliocentrismo. O Sol, não como centro do universo. Você tem vários planetas ali girando ao redor do Sol. Quer dizer, a Terra vai reduzindo cada vez mais a condição dela. Está revolucionando as visões de modelos até astronômicos. A visão de espaço muda radicalmente. Né? Bom, mais um passo é dado com um outro astrônomo, Kepler, que já usando da experiência, da observação, que é um novo método que está começando ali embrionário, já está nascendo, já está crescendo, ele formula algumas leis que permitem algumas previsões que se concretizam. Por exemplo, que os planetas tinham uma órbita em elipse. Isso era uma quebra tremenda, né? É uma quebra de A paradigma. perfeição da criação de Deus induz a você acreditar em círculos e não em elipses. Então, na própria ideia, por exemplo, Platão colocava que o círculo era um movimento perfeito, então o planeta, como tinha que estar girando em círculo. Não, a trajetória é uma elipse. Previa-se a velocidade. Mas ainda assim não foi suficiente. Finalmente, com um físico inglês, Isaac Newton, né, elaborado algumas leis, a lei da gravitação, e a Terra é colocada realmente no ponto que ela deveria estar. Ou seja, como um ponto que vaga ao redor do Sol, né, não o mais centro do universo. E a consequência disso? Né? Você abala toda uma visão de espaço, toda a cosmologia medieval. Põe em questão as escrituras, porque a interpretação das escrituras da Gênese levava a que o homem é a criatura principal e, portanto, a Terra é o centro do universo, porque é onde esse homem está. Aquela visão assim hierárquica, né, que era dada pela igreja, do homem, sei lá, ele vai ter na sucessão na vida dele, vai ter uma boa conduta, vai para o céu, vai ficar lá junto aos eleitos, vai ficar junto a Deus, isso aí é abalado. Deus continua existindo, mas começa a sofrer abalos em termos até de local, né? Agora, onde que Deus está onde? E o intermediário que é a igreja passa a ser, que é quem interpretava as escrituras, passa a ser questionado, né? Porque está sendo questionado pelo protestantismo o agir distante daquele modelo pregado por Cristo. Um modelo de ação, de posicionamento em relação à pobreza, não é? Isso numa época miserável, não é? Para a humanidade. E você tem aquela parte de leitura científica da escritura, né? Aquilo que era a ciência era dada pela teologia, não é? Pela teologia. Só confirmava as afirmações da teologia. Tem que estar de acordo com o que as escrituras estavam dizendo na interpretação da igreja. Ou seja, derruba. Desqualifica a igreja como detentora do conhecimento último das coisas. Né? Na verdade, a razão ela existia como a serviço da teologia. Né? Não era algo autônomo para o ser humano. Né? Bom, então essa foi uma mudança, uma quebra muito grande. O homem, ele desloca, ele sai do centro. E como foram homens que fizeram essas descobertas, naturalmente o foco passou a estar no homem. O homem foi para Nós saímos do modelo onde Deus está no centro das decisões das descobertas e dos critérios de verdade, que é o teocentrismo, não é? Saímos para o modelo do antropocentrismo, não é? Porque homens conseguiram demonstrar que aquele conhecimento produzido pelo sistema, ditado pelas verdades teológicas, estão por terra. E uma coisa extremamente interessante é o processo de investigação, né? O homem o processo, por exemplo, experimental, vai ganhando cada vez mais força, né? E você vai buscar da natureza o que ela tem realmente para dizer, né? Bom, isso é século XVI, século XVII, reforma e renascimento científico. Agora,
retomando. Isso desemboca nas artes também, hein? Desemboca nas artes. Porque veja que daí a arte renascentista, ela retrata o homem, ela volta a retratar o homem, ela já não é mais anjo, ela já não é mais tema religioso. Ela é o homem é o tema central dessa arte, não é? É bem lembrado, porque o homem, a forma humana é muito valorizada, né? Há um retorno àqueles valores da antiguidade greco-romana, né? Ficam. Sim. Daí o nome Renascença também. Daí o nome Renascença. Do ressurgimento dessa cultura greco-romana, que foi abafada por uma cultura teológica cristã, está voltando. A época áurea, onde o homem, né? Isso. Tinha liberdade de desenhar o corpo nu. Isso. Não é? Agora, como nós colocamos no primeiro bate-papo, que foi a primeira aula, né? Está ocorrendo uma palavra que é chave mesmo, né? Amadurecimento. Há um processo de amadurecimento para que o Espiritismo irrompa no século XIX. Nós verificamos a Reforma, o Renascimento, especificamente mais o Renascimento científico, né? Século XV, XVI, mas ainda tem um salto aí, né, Jeff? Tem alguma coisinha a mais? Com certeza. Século XVIII, alguma coisa? Sim, é uma escada, não é? É uma escada. Que dá saltos de vez em quando. Não precisa ir degrau a degrau, não. Mas são camadas de conhecimento que vão sendo produzidas. E cada leva de espíritos evoluídos intelectualmente e espiritualmente que vem chacoalhar as estruturas, dizer que há formas diferentes de fazer, abrem espaço para que a próxima leva consiga caminhar mais, não é? Fazer. Então, que leitura que você faz nesse século XVIII, Jefferson? Nós abordamos o XV, o XVI, Renascença. Ali chegando em Kardec, não é? Reforma. Então, fruto da Reforma e da Renascença, você vê que nós temos pensadores que influenciaram de tal maneira a história do Ocidente que até hoje repercutem em tudo que nós fazemos. Então você vê ali o René Descartes, a visão cartesiana que a gente chama de mundo, né? Toda a nossa ciência é baseada na visão cartesiana. Eu tenho um método onde eu parto do mais simples para o mais complexo, né? Isso. Eu fragmento o meu problema, deixo ele pequeno para que eu possa atacá-lo. Se eu tenho um grande problema, eu quebro ele em pedaços e ataco, né? Então é uma visão cartesiana. Você vê que até hoje a nossa ciência funciona assim, né? Está ali na saidinha ali do século XVI. Agora, você veja que, importantíssimo, isso, a igreja perdendo a força, ela começa a sair a sustentação de várias outras instituições. Então você veja que a monarquia, que estava extremamente ligada e sustentada pela bênção da igreja, com a perda de força da igreja, essa mesma monarquia perde sustentação também. Então todos aqueles movimentos dentro do povo que sonhavam com uma liberdade, uma maior igualdade, uma ascensão social, começam a ter mais espaço para trabalhar. Então as monarquias começam a ser questionadas, não é? Começa esse critério da igreja, que, poxa, ela já não está tão certa em falar das coisas da astronomia. Os reis deixam de ter um poder divino, né? Exatamente. Ou pelo menos questiona-se isso. Questiona-se o poder divino dado aos reis, de comandar. Porque quem disse isso, falou outras coisas erradas, não é? Isso. Então vai perdendo sustentação. E o povo, então, vai implementando revoluções. O povo, entre aspas, espíritos encarnados no seio do povo, questionadores, filósofos, pensadores. Você vai ver, então, no século XVIII, que vão se consolidar grandes revoluções na França, né? Revolução Francesa, combinando com a Revolução Francesa, que criou um impacto. Todos os estados atuais são baseados nas teses defendidas pela Revolução Francesa, que foi a queda da monarquia, né? Os homens cada vez mais ganhando liberdade de exercer a ciência, sem ter que dar satisfação para a religião. É claro que isso tem um custo alto também. As pessoas ganharam mobilidade social, ganharam a possibilidade de progredir pelos seus esforços, não estavam tão tolhidas nem pelo Estado, nem pela Igreja. Mas, no extremo oposto, nós vamos desembocar com isso com o individualismo. Então nós saímos de Deus é tudo para o homem é tudo. O homem medida de todas as coisas, como já aconteceu em várias épocas do desenvolvimento da nossa civilização.
Que tem efeitos até hoje, né? Que tem efeitos até hoje. O mundo de hoje, ele está todo desenhado ali no século XVIII. Né? Mas explorando mais o século XVIII, Jefferson... O iluminismo. O iluminismo. Para resumir numa palavra, o iluminismo. O iluminismo. Que são mentes brilhantes encarnando num país como a França, que dita... Porque, veja, a reforma começa na Alemanha. A renascença começa na Itália. É lógico que vai, por causa da imprensa, por causa da mobilidade, vai passando para os outros países. E o iluminismo surge na França. Não é? Você vê que é todo um processo mesmo de preparação, porque nós estamos falando assim, reforma, lançamento, iluminismo, mas já são quase 200 anos. Sim, requer um tempo. Tem um tempo. Não é? Então, tudo isso dá condições para o crescimento da burguesia, estabelecimento do capitalismo, que é o que nós temos hoje, as conquistas tecnológicas, porque até então, quando a mentalidade é norteada pela igreja, você pensa no mundo pós-vida. O lucro não é bem visto. O lucro não é bem visto, nada disso. Essa mentalidade pós-reforma e renascença permite todas as condições do nosso modelo econômico atual. Veja, então, nossos amigos podem estar se perguntando, por que nós estamos falando de todas essas coisas? Para entender a nossa vida hoje e para entender a importância que o Kardec tem, como ele consegue quebrar com certos paradigmas que estão vigentes, usando as próprias métodos da época dele, ele soube ler o mundo de uma maneira bastante diferente. Dá para perceber que o plano espiritual está atuando nesses grandes eventos, mandando espíritos preparados para fazerem essas quebras, preparando para algo que está vindo. O fato é que quando nós chegamos em Kardec, nós temos o quê? A ciência, a humanidade deslumbrada com a ciência, achando que ela não precisa mais da religião, que a religião sempre foi usada para dominá-la, que a liberdade está acima de tudo, de pensar e de falar, e que aquilo que não se conhece hoje, usando os métodos científicos, amanhã nós conheceremos. Poderemos demorar menos ou mais, mas conseguiremos responder todas as questões usando apenas a ciência. Não precisamos da É uma idolatria a ciência, né? Exatamente. Os extremos. Nós temos um extremo de tudo é teologia, para tudo é ciência. E Kardec surge nesse momento, dentro dessa mentalidade, mas consegue ver que não são os extremos que têm a resposta, mas sim o equilíbrio entre eles. Ele promove um equilíbrio. No momento que a ciência está dizendo que responde tudo, que ela aplica o método e responde tudo, começa a haver manifestações espíritas de cunho extracorpóreo no mundo todo. E a ciência diz que aquilo não dá para medir, não dá para pesar, então não existe. Não é do campo da ciência. E Kardec, usando a mentalidade positivista, os métodos científicos, identifica que existem forças inteligentes atuando e vai mapeando toda essa relação entre o mundo físico e o mundo extrafísico, mostrando que não há o sobrenatural, que isso não é superstição. São leis desconhecidas que ele passa a mapear. Então Jefferson, olha, até para tentar assim ter uma visão extremamente didática de todo esse processo. Há um amadurecimento ao longo aí de 300, 400 anos, que o Espiritismo irrompe na segunda metade do século XIX, né? Reforma, Renascimento e Iluminismo. Da Reforma, por exemplo, o que fica com a mensagem da Reforma ali para que você vai aproveitar aqui na frente, no Espiritismo? Sei lá, se você disse em algum momento o retorno àquele cristianismo... Que nós vivemos aqui. Nós não devemos viver só em função de um mundo que está por vir, quando nós partirmos do corpo. Que nós devemos buscar o caminho para Deus sem intermediário. Que nós somos donos do nosso caminhar em termos de fé. Não precisamos de intermediários. Ou seja, coloca em nossas mãos a responsabilidade pela própria evolução, né? Exatamente. Reforma, do Renascimento ficaria... Do Renascimento fica essa capacidade do homem, com a razão, sem esperar revelações, buscar o conhecimento. Buscar tecnologia para que, enquanto ele esteja aqui encarnado, ele tenha condições de ter conforto, cultura, não é? Remédio para suas doenças, mas sem extremismo. Nós estamos chegando no extremo disso, né? Estamos agora idolatrando a ciência, vamos dizer assim, a tecnologia. E por último, o iluminismo ficaria todas as novas noções, sei lá, igualdade, alguma coisa assim?
o iluminismo, na realidade, ele é o ápice dessa mentalidade focada no homem. Só que, nesse momento, nós conseguimos questionar isso. Por quê? Estamos deixando todos os valores morais que sustentavam as instituições. Então você pode ver que na época, pós-iluminismo, que é o auge dessa mentalidade centrada no homem, os valores da tradição não existem mais. E o que acontece nesse momento? Revoluções por toda a Europa. Governos caem, muita gente morre, você tem filosofias nascendo, dizendo que não existe nada, o ateísmo está começando a imperar, o materialismo. Né? Então, é o ápice de um processo que o Espiritismo surge nesse momento confrontando, né? Mostrando que se nós formos por esse caminho, nós vamos para o materialismo. Então os espíritos começam a revelar que existem outras coisas que nós devemos levar em consideração e é a mentalidade espírita que vai explorar isso. Bom, chegamos ao fim desse nosso encontro. No próximo encontro nós vamos ver então como é que essa revelação foi trazida, como é que houve esse confronto. Até lá.